Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Continuando a nossa temática sobre o Mestre Jesus, nesse mês em que nós repensamos a presença do Cristo em nós, vamos hoje tecer alguns pequenos e rápidos comentários para que sirva para nossa reflexão diária por esse momento tão significativo para a humanidade, que é o nascimento do nosso Mestre Jesus. Hoje vamos comentar um pouco sobre Maria de Nazaré. Quem foi Maria de Nazaré? Como todos nós sabemos, Maria de Nazaré foi e é a mãe do nosso Mestre Jesus, Jesus de Nazaré. Muito pouco tem se ouvido falar a respeito dessa personalidade maravilhosa que é a mãe de Jesus, o materno amor sublimando as nossas vidas, sublimando energias superiores e nos dando forças para que nós, mães, mulheres, possamos continuar nesse intercâmbio saudável com o divino que é Deus em nós. Maria, como o nome diz, Miriam, significa o quê? Maria significa Miriam, Senhora da Luz. Veja bem, é a primeira figura que permeia toda a história da vida de Jesus, desde a manjedoura ao Calvário. Em suas reflexões, Humberto de Campos comenta sobre a significância da presença de Maria. No Calvário foi a presença mais significativa, não só na sua vida, desde a primeira infância, desde o nascimento, nos cuidados, na sua missão de educadora, de mãe educadora. Maria foi a companheira, a cúmplice de um Cristo, um ser superior que veio ao mundo para nos ensinar e nos esclarecer, implantando o reino de Deus, o reino dos céus na terra. Este nome Maria, realmente, meus amigos, ele modificou toda a humanidade. A missão de Maria marcou uma época de claridades espirituais para toda a humanidade. Isso é fato, nós não podemos discutir. Quando recebemos dela o maior presente que poderíamos receber, que é a presença de um Mestre, de um Cristo, de um Espírito Luz, que vem nos orientando, nos ajudando, traçando diretrizes para que a gente possa ter uma vida de qualidade na Terra. E como nós falamos há algumas semanas atrás, para que nós possamos aprender com Ele a vivenciar a luz crística nesta nossa dimensão humana. Mas para falar de Maria, nós vamos comentar muito pouco, porque neste momento nós não temos nem o que dizer. Nós não temos que dizer diante da grandeza, da sublimidade deste momento para todos nós cristãos. Veja bem, eu estou aqui com apenas uma frase da carta que Públio Lentulus fez ao imperador, endereçou ao imperador Tibério César. Em alguns momentos da carta ele fala de Jesus e diz o seguinte: é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo visto por essas partes uma mulher tão bela. Que beleza! Aqui se referindo o escritor, ou aquele que endereçou a carta, que muitos consideram ainda não verdadeira, mas que para nós
isso, nós não vamos aqui agora checar a veracidade, se é ou não, se foi ou não Borboletas que escreveu. O que importa é que é fato que Maria era extremamente bela. Um espírito belo na sua plenitude espiritual, bela por fora e bela por dentro, muito parecida com seu filho Jesus. E isso a gente tem, faça ideia do que é ter um filho, você sair naqueles tempos de perseguição, sair da sua terra natal, grávida, e com digamos, vamos falar, lembrar nesse momento, nós não podemos esquecer a presença de José, o cavalheirismo, o cuidado, a amizade desse homem ímpar, que foi o esposo de Maria e o pai de Jesus. José de Nazaré, este homem íntegro, trabalhador, honesto, o modelo de paternidade entre os homens aqui na terra. Simples, e o que aconteceu? José saiu realmente do cenário muito cedo, porque ele desencarnou. E Maria Jesus ficou com Maria e os seus outros irmãos, porque Maria teve outros filhos, segundo dados históricos, e fez a sua caminhada com apoio, com a sustentação amorosa dessa que disse sim à vontade do Deus, à vontade do Pai Celestial. E quando os anjos, como o anjo Gabriel anunciou, como está no Evangelho de Lucas, a Maria, ela simplesmente disse sim, sim, faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. Isso é disponibilidade, isto é aceitação. Mas é sobretudo sobre essa questão do Natal de Jesus que nós vamos só lembrar na noite de hoje, porque esta semana nós estamos festejando em nossos lares esse Natal presencial, que pode ser até em outras datas, não importa, o importante é que ele veio, o Natal presencial, tão significante quanto o Natal interior, o Natal vivido em nós, como o nascimento desse Cristo em todos nós. No momento em que passamos por uma situação de pandemia, uma situação dolorosa, em que nós estamos nos distanciando dos nossos afetos, em que nós temos a presença de entes queridos, essa ausência de afetividade gera em nós uma carência que nos leva muitas vezes até desequilíbrios psicossomáticos. Mas é o momento de relembrar que o Cristo de Deus está entre nós e que nós vamos, com a sua luz, vencer todas as dificuldades, para que possamos celebrar todos os dias o Natal de Jesus em nós. E eu gostaria, nesse momento, como vou fazê-lo, de relembrar aqui a todos vocês o Magnífica, que é chamado o Cântico de Maria. Nesses rápidos comentários. No Cântico de Maria, nós vemos em Lucas, no capítulo 1, versículo 46 a 55. Maria diz, quando anunciaram, o anjo Gabriel anunciou, ela disse as seguintes palavras: o poderoso, quer dizer, o Senhor, fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de me chamar, de chamar-me bendita. Veja bem, isso está em Lucas, no capítulo 1, mais uma vez, do versículo 46 a 55. A minha alma engrandece ao Senhor. Maria expressa neste momento uma alma integrada e dirigida a Deus. Ela transmuta-se e se eleva no Senhor, em Deus, meu Salvador.
Olha que integração magnífica desse Espírito com a vontade do Pai. Desse Espírito em aceitar a sua tarefa mais difícil, que é ser mãe, trazer ao mundo o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, do Verbo encarnado. Que dificuldades! Começava aí, quando Jesus nasceu, a tarefa mais difícil, a mãe de um Salvador. Louvando, ela continua no cântico de Maria. Alegria, nós estamos observando a alegria. Meu espírito se alegra, se rejubila em Deus, meu Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 47. Ora, Maria, nesse cântico, que é o Magnífica, ela expressa um traço que é essencial no cristianismo, que é a alegria. A alegria dos cristãos, a alegria que Jesus concitava a todos aqueles que seguiam e os seus apóstolos, que se alegrassem. Que se alegrassem, não só se amassem, mas vivessem em constante alegria. Este é o primeiro sinal de que estamos vivenciando o Natal de Jesus em nós, com alegria. Mais adiante no cântico, nós anotamos aqui, vamos pegar só os versículos rapidinhos, viu? Para que a gente possa ter uma visão geral. Não só da beleza física de Maria, porque a gente faz assim uma rápida ideia, rápidas e imperfeitas ideações, mas dos traços da personalidade desse espírito magnífico. Humildade, outro traço, humildade. Deus olhou para a humildade de sua serva. Nessa humildade, que é uma virtude pessoal de Maria, ela assume com coragem sua condição de mulher pobre e sua postura ética e piedosa, que se entrega nas mãos do Senhor, cheio de confiança. Ora, gente, a coragem de Maria, nós temos notícia através de alguns contos, de citações de alguns espíritos, porque é muito pouco que se sabe sobre ela, mas sobretudo quando ela acompanhou o seu filho Jesus nos passos, ou seja, naquelas estações da crucificação. Quando João foi avisar-lhe que Jesus estava preso, foi preso, ela quis acompanhar. João fez como se tentasse demoli-la daquele pensamento de ver o sofrimento do seu filho, o que estava se passando. Ela decididamente e timorata subiu com João e foi até a senda que levava ao Calvário, acompanhando de perto, olhando, buscando um olhar, como a dizer: filho, mãe, estou aqui, conte comigo. Mas não se fez de rogada, não pediu menos, não pediu misericórdia para soldados, não. Foi adiante, cumprindo aquilo que foi a escolha do Mestre. Servir a Deus neste momento, para a redenção da humanidade, custasse o que custasse e o que custou. Um sofrimento que só uma mãe pode sentir, vendo seu filho nesse sacrifício. E Maria continuou. Não só nesse momento da crucificação, eu vou parar aqui só para citar essa lição que nós tivemos, quando alguns espíritos, eu li em algum momento aí, numa história, que Judas, eu não me lembro o livro, mas vem de fontes fidedignas, que Judas, quando Jesus foi crucificado, Judas Iscariotes foi ao suicídio. E já estava mais ou menos uma semana que não se encontrava o pobre Judas. E Maria, depois do sepultamento do seu filho, do corpo do seu filho, Jesus, ela foi também à procura de Judas, do corpo de Judas. Encontraram num campo
como se disse, enforcado. Ele morreu de enforcamento, enforcado numa árvore. O corpo já estava putrefo, apodrecido. E Maria, com aqueles olhos de misericórdia, esquecida da sua própria dor, voltou-se para aqueles que o acompanhavam e disse-lhe, direcionando para o cadáver de Judas, desçam, desçam. E aqueles que estavam ali acompanhando Maria, simplesmente cortaram a corda que se rompeu e o corpo de Judas Iscariotes caiu nos braços da Mãe misericordiosa e amiga. Lembrando a todos os sofredores da terra que temos um colo de mãe, temos um coração brilhante de um Cristo e um colo abençoado de mãe para nos confortar, para nos redimir, para nos auxiliar. É por isso que nós não podemos sequer pensar em esquecer o nome de Maria Santíssima, aquela que veio ilustrar de forma magnífica, mostrar para a humanidade o sentido real e verdadeiro do maternal amor na terra. Mais adiante, vamos seguir só para a nossa reflexão. Maria, na sua humildade, no seu espírito de serviço, ela seguiu no seu projeto, no projeto de Jesus de inaugurar o templo novo do reino de Deus. Esse era um projeto do Cristo e ela seguiu humildemente esse projeto do Cristo na terra. Que beleza, que beleza! De uma forma magnífica, como está colocando aqui, sendo colocada no Magnífica, numa versão tão bonita de São Lucas. Outro aspecto, o serviço. Maria declara que se faz serva. Deus e diz, Deus olhou para a sua serva. Lucas, capítulo 1, versículo 48. E se faz instrumento da vontade de Deus. Admiração, quando Maria confessa-se admirada por todas as gerações e diz, doravante, todas as gerações me felicitarão, que é o que vem ocorrendo. Então, meus amigos, diante de uma beleza dessa, tão evidente através dos séculos e das gerações, o que é que nós podemos dizer a mais? Não temos nada mais a acrescentar. Aqui no item ela diz, maravilhas de Deus. Nós colocamos, Maria reconhece que Deus fez maravilhas em sua vida. O Todo-Poderoso realizou grandes maravilhas, ou seja, obras em seu favor. Vamos citar Lucas, capítulo 1, versículo 49. Ela é portadora da maior e mais esplêndida maravilha, que é Jesus Cristo. E aí o Salmo, o Magnífica, fica para nós como um cântico de uma alma que se eleva, que se engrandece, que se estabelece numa fé magnânima para toda a humanidade, servindo de exemplo para todas as mães, quando diz sim ao seu filho. Será que neste momento nós estamos dizendo sim para os nossos filhos? Dizemos sim quando eles reencarnam, ou se encarnam, ou encarnam, tomam um corpo de carne entre nós? Dizemos sim, como Maria disse o sim para Deus? Este é um exemplo a ser seguido, a ser relembrado. E aqui só para finalizar, eu coloquei, Maria é aquela que veio para ser intermediária entre Deus e o Filho, o enviado de Deus. Veja, ora, gente, nós vamos ver em Bodas de Caná uma cumplicidade maravilhosa. E ainda tem quem diga, será que Maria sabia? Sabia. Sabia, e nas bodas de Caná, ela o impulsiona, sem discussão, assumir a sua vida pública, quando ele
ela vira para os serviçais e diz que pediam vinho, ela vira e diz: faça o que ele ordenar. Faça o que ele ordenar. E quando ela olha para ele, ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Ela não discute, porque ela sabe a hora. Mas esse era a interrogação. E há momentos em que ele, olhando nos olhos da mãe, ele disse: mulher, que há entre tu e eu? Que há entre nós? Que magnífica comunicação divina desses dois espíritos ligados pelo amor de Deus para a retenção da humanidade. E nós acrescentamos nesse instante, meus amigos, para que todos nós possamos neste momento bendizer, agradecer a Maria de Nazaré, que foi orientada e assessorada pelos anjos. Não se esqueçam, ela falava a linguagem dos anjos. Ela conversava com Gabriel, ela foi orientada com o anjo Gabriel. E o que são os anjos na escala espírita, na escala da evolução espiritual? Vamos procurar saber, vamos averiguar. Será que nós temos condição de falar com os anjos? Maria falava com os anjos. Um anjo falando a linguagem dos anjos. Uma mulher como nós outras, de têmpera forte, de caráter, segura. Não foi diferente, não foi diferente. Foi mulher como todas nós, foi mãe como todas nós somos mães, mas nos deu esse exemplo, fez esse diferencial que marcou a época na humanidade. Maria, a mãe de Jesus. Poderíamos aqui também falar de José, mas já está escrito o que José veio. José veio como colaborador, José veio como um médium de sustentação. E tantos outros, como a Senhora Santana, e tantos outros profetas que vieram acompanhando essa chegada da luz na Terra. Então eu digo, coloquei aqui, vamos colocar, só repetir aqui para vocês. Ouviu-lhes a voz amiga, mesmo diante das dores que lhe visitaram o ser. Jamais se fez de rogada ou recuou ante a missão sublime que lhe foi confiada. Mãe abnegada, mãe piedosa, mãe misericordiosa. Nunca se viu tamanha abnegação, tamanho amor pelos filhos do mundo. Nesse momento, meus amigos, não tenho mais palavras. Vou deixá-los e fazer minha as palavras do poeta, que vocês vão ouvir a seguir. Na prece que marcará esse estágio em nossas vidas, amará Ornelas com toda a honra neste momento. Recebam o espírito da mãe, recebam a energia que vai entrar no lar de vocês nesse instante, através de uma figura que nos faz lembrar o acalanto de Maria, La Noche Sagrada. Fiquem com Maria, fiquem com o anjo da luz, fiquem com o menino valente, grandioso, amigo, amoroso, que permanece conosco até o fim dos séculos. Que sejam abençoados, meus amigos, nesse instante, todos os lares de vocês. Que Maria possa fazer aí a bênção do amor, da concórdia, da paz, da saúde, da misericórdia sempre. Que este amor de mãe nos inspire e nos engrandeça o coração de todas as mulheres, todas as fêmeas do mundo. Que Deus nos abençoe. Fica com Maria, com Amaral Ornelas, o grande e indiscutível poeta da espiritualidade. Que assim seja.
Ave Maria, Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime.